Olá, tudo bem? Mais uma aula aí de matemática básica e o assunto é equações biquadradas. As equações biquadradas são equações que apresentam a seguinte forma geral. Então, qual é a forma geral dela? Ax à quarta, bx ao quadrado e o termo independente igual a zero. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é tentar reescrever essa equação de uma maneira em que a gente possa resolvê-la a partir de uma equação de segundo grau. Então, para encontrar as suas raízes, é necessário, primeiramente, reescrevê-la como equação de segundo grau. E a melhor forma de entendermos essas equações biquadradas é partirmos para os exemplos. Então, o melhor entendimento é observar o exemplo e, a partir do exemplo, entender como a gente vai criar situações para poder resolver essa equação biquadrada. Então, o primeiro exemplo vai falar de x à quarta menos 10x quadrado mais 9 igual a zero. Então, qual que é a ideia inicial? A ideia inicial é tentar trabalhar com essa equação de modo que ela possa ser reescrita como uma equação de segundo grau. Então, como a gente pode proceder? A gente pode escrever x ao quadrado elevado ao quadrado menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. E dizer que o meu x ao quadrado vai ser representado por outra letra. Então, vamos colocar aqui o w. Então, agora reescrevendo com w, eu vou ter que w ao quadrado menos 10w mais 9 é igual a zero. Daí agora a gente resolve a equação de segundo grau com o valor em w e depois retorna nesse artifício que a gente colocou aqui para poder chegar na solução. Então, nós não podemos esquecer que ao final a gente precisa voltar aqui. Então, vai ficar o meu a dessa equação de segundo grau é 1, o meu b, que é o termo que acompanha o grau 1, é menos 10, e o meu c é igual a 9. Calculando então o delta, delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, o delta vai ser menos 10 ao quadrado menos 4, o a é 1 e o c é 9. Então, o delta vai ser 100 menos o valor de 36. Ou seja, o meu delta vai ser 64. Então, o meu w vai ser menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, o meu w vai ser menos b, que no caso é menos 10, vai dar 10, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, sobre 2a, que vai ser 2. Então, o meu w1 vai ser 10 mais 8 dividido por 2. 18 por 2 vai dar 9. E o meu W2 vai ser igual a 10 menos 8 dividido por 2. Ou seja, 2 dividido por 2, que vai ser 1. Só que isso não é a minha solução ainda da equação biquadrada. Eu agora preciso voltar nesse artifício que nós usamos. X ao quadrado é igual a W1 ou x ao quadrado é igual a W2. Então, o x ao quadrado vai ser igual a 9. Ou seja, o x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 9. Então, o x vai ser mais ou menos 3. Também temos a opção de x ao quadrado igual a 1. Então, x é igual a mais ou menos a raiz de 1. Então, o x vai ser mais ou menos 1. Daí, agora eu tenho a solução para o valor de x. Então, a minha solução vai ser, colocando em ordem crescente, as minhas raízes encontradas. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Essas são as raízes que respondem à minha equação biquadrada x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Vamos fazer um outro exemplo para fixar essa ideia. Então, o exemplo é: determine o conjunto solução da seguinte equação biquadrada: x à quarta menos 5x quadrado mais 4 igual a zero. Então, o primeiro passo é reescrever essa equação colocando aquele artifício de x ao quadrado menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Segundo passo é substituir o x ao quadrado por outra letra. X ao quadrado agora eu vou colocar como y. Esse vai ser o meu artifício. E aí agora eu vou responder isso aqui. Como que a gente vai responder? A gente vai substituir o x ao quadrado por y, então vai ficar y ao quadrado menos 5y
mais 4 igual a 0 e fazermos a solução disso aqui. Ou seja, caracterizar o A, o B e o C. O meu A é 1, que é o termo que acompanha o grau 2, o B, menos 5 e o C, 4. E aí fazermos delta igual a B ao quadrado menos 4AC. O meu delta, então, vai ser menos 5 ao quadrado menos 4, o A é 1 e o C é 4. Delta, então, vai ser 25 menos 16, o delta igual a 9. Com o delta igual a 9, a gente faz y é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, eu tenho que y vai ser igual a menos b, 5, porque é menos menos 5, mais ou menos a raiz de 9, que é 3, sobre 2 vezes 1. Então, meu y1 vai ser igual a 5 mais 3 sobre 2, ou seja, 8 sobre 2, que vai dar 4. E o meu y2, ele vai ser 5 menos 3 sobre 2. Isso é o mesmo que 2 sobre 2, isso vai dar 1. E agora eu volto no artifício que eu coloquei. X ao quadrado é igual a y1 ou x ao quadrado é igual a y2. Daí a gente tem que x ao quadrado vai ser igual a 4, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4, x então vai ser igual a mais ou menos 2. Ou então, x ao quadrado vai ser igual a 1, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 1, x vai ser igual a mais ou menos 1. E aí a solução é colocar todas as respostas em ordem crescente. Menos 2, menos 1, 1 e 2. Então esse é o conjunto de solução desse segundo exemplo nosso, que ele queria saber justamente isso, o conjunto de solução da equação biquadrada x² menos 5x² mais 4 igual a 0. É sempre muito importante retomarmos o enunciado para sabermos se o que a gente respondeu responde à pergunta feita pelo enunciado. No mais é isso, muito obrigado e bons estudos.